Livro Jesus Quer Curar e Libertar Você, Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: compreender os mistérios do Reino dos Céus. Meta de hoje: leitura das páginas 80 a 83. Ouvir e seguir a palavra profética com obediência. O caminho de Deus é simples. Por isso, plantar a semente da vida não é algo complexo. Na parte do versículo 43, lemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13. De nossa parte, basta ouvir o falar de Deus e plantar a semente no solo, ou seja, no coração das pessoas. Isso é o que nos cabe nesse trabalho. A parte que compete a Deus, no entanto, que é o processo de vida, é bem mais complexo, pois envolve a germinação e o crescimento. Reitero que ficamos com a parte mais fácil: ouvir a palavra, obedecer e praticar. Por exemplo, quando você sai às ruas, Deus traz pessoas até você. Então você ora com elas, prega-lhes o Evangelho e cuida delas. Desse modo, você produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso certamente é resultado de alguém que pratica o que está descrito em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Este é o quarto ponto para manter nosso coração frutífero: ouvir e praticar a palavra profética. Esse é um ponto que vale a pena destacar e que desenvolverei um pouco mais. Para ser frutíferos, devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mateus 13:9. Se ouvirmos a palavra com simplicidade, não questionaremos o Senhor como fizeram os fariseus, os escribas e os discípulos de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 3 e capítulo 12, versículo 10. Pelo contrário, seremos como os discípulos de Jesus, que ouviram e seguiram a palavra profética com obediência. Devemos dar ouvido à palavra, pois ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro 1,19. Cabe a nós ser simples e obedientes para seguir o falar de Deus por meio de seu profeta. A palavra é luz em meio à escuridão. Por isso deixemos-nos ser guiados por ela, pois mesmo sendo filhos da luz, ainda vivemos no mundo em que impera o governo das trevas. Amado leitor, é fundamental dar a devida atenção à palavra profética nos dias atuais, pois somente assim produziremos os frutos que Deus espera de nós. Há muitas sementes em forma de livros espirituais sendo semeadas nas ruas todos os dias. Talvez no momento elas não brotem como gostaríamos, mas algo está acontecendo na vida das pessoas que recebem a oração e a palavra do Senhor. Por algum motivo, no coração de algumas pessoas, a semente não está recebendo a luz do sol e os nutrientes da terra. Mas um dia isso acontecerá, e quando brotar, essas pessoas irão procurar-nos. Você crê nisso? Então, semeie. Acreditamos que no tempo da grande tribulação, muitos cristãos virão para o Brasil, considerando que a América do Sul será o deserto. Apocalipse 12:6. E quem irá sustentá-los? Naquele tempo não haverá profetas, mas os milhares de livros semeados hoje servirão de alimento para as pessoas. Em nossos dias, no viver da igreja, muitos cristãos vivem na realidade do reino dos céus, mas há outros que vivem na aparência, ou seja, vivem de fachada. Eu ainda não vivo a total realidade do reino dos céus, mas conforme pratico a palavra do Senhor com simplicidade e obediência, essa realidade aumenta e, consequentemente, o viver de aparência diminui. Quando nós, os filhos de Deus, vivermos plenamente na realidade do reino, o Senhor voltará e nos arrebatará. Creio que um dia serei completamente tomado e viverei totalmente nessa realidade. No final da parábola do semeador, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Isso indica que há um problema quanto a ouvir a palavra. O reino dos céus é uma semeadura, e isso não é obra de homens. De maneira geral, grande parte dos obreiros no cristianismo querem fazer uma obra para Deus, e quanto maior for a obra, mais eles se orgulham, pois gostam de parecer grandes. Deus, no entanto, não tem essa preocupação, porque Ele é quem faz todas as coisas grandiosas do universo. Hoje Ele quer apenas uma coisa: semear a semente que contém a vida e natureza no coração das pessoas para retomar seu domínio sobre a terra.
O problema é quando o homem tem sucesso ao realizar algo para Deus, pois se ele se orgulhar, seu coração deixa de ser uma boa terra. Para ser usados pelo Senhor, devemos manter o coração quebrantado e o espírito humilde e arrependido. A parábola do joio e sua explicação. Como vimos, o reino dos céus é uma semeadura. Nesse sentido, Jesus propôs uma parábola, a do joio. Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Destaquemos a seguinte porção. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 25. No contexto da abordagem do Evangelho de Mateus, é provável que esses homens sejam os servos da casa que não estavam atentos, por isso não perceberam que alguém havia semeado o joio no meio do trigo. Como ambos são parecidos, inicialmente não desconfiamos de nada. Isso é uma advertência para nós. Não podemos ser negligentes. Joio e trigo não são a mesma coisa. A palavra do Senhor tem como objetivo produzir trigo. A semente do reino a ser semeada não é para encher um celeiro com muito volume e não resultar em nada. Cuidado, por exemplo, com as coisas boas que circulam na internet. Podemos ingenuamente divulgar algo que seja joio. Nem todos que falam o que está na Bíblia produzem trigo. Devemos ter discernimento, pois nós que temos a palavra profética como base, conseguimos diferenciar o joio do trigo. Contudo, nem todos os cristãos seguem a palavra profética, por isso não têm esse discernimento. Os servos da casa, na verdade, são os líderes das igrejas que não têm discernimento, pois colhem o trigo e o joio e os misturam no mesmo lugar. Isso nos remete ao que Paulo falou aos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele disse que precisavam ser cautelosos, porque após sua partida, lobos vorazes penetrariam entre eles e não poupariam o rebanho. Atos 20 e 29. Por essa razão, para a segurança da igreja, a liderança deve ter muita clareza quanto à palavra profética, pois quando ela é colocada em prática, promove um viver de realidade e discernimento para ajudar os irmãos que são sufocados pelo joio. Os discípulos também pediram ao Senhor que lhes explicasse a parábola do joio do campo. Mateus capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Se os servos de Deus estiverem atentos à palavra profética, terão discernimento e perceberão que essa palavra traz proveito para seu povo, pois produz a economia de Deus na fé. Perceberão ainda o quanto precisam ser cuidadosos para não atrair os ouvintes com fábulas e genealogias sem fim que provocam coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Isso não é trigo. Não podemos esquecer que estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se semeamos algo que não é trigo, certamente é joio, e quando cresce, este produz fruto venenoso. Na época do apóstolo Paulo, os que semeavam joio entre os irmãos eram os que pretendiam se passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. 1 Timóteo 1:7. Naquele tempo, eles se baseavam na lei, porque não havia a Bíblia como a temos hoje. Todavia, no presente, muitos se passam por mestres da Bíblia. Usam-no, mas não entendem o que dizem. Daí a importância de ser simples, seguir a palavra profética dispensada em abundância a nós nos últimos tempos. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, referiu-se à igreja como coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Pelo fato dos cristãos não derem a devida importância ao falar profético, na segunda epístola o apóstolo disse que a igreja é como uma grande casa, que não há somente o tecido de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. 2 Timóteo 2,20. Na primeira carta, os cristãos viviam na realidade do reino dos céus. No entanto, algum tempo depois, passaram a viver apenas na aparência. Que ao voltar ao Senhor, nos encontre na condição adequada para reinar, com o coração quebrantado e o espírito contrito e arrependido, amando a palavra com reverência. Isso é viver na realidade do reino dos céus, aqui na terra.